Estamos de volta com o Religare. Eu recebo a professora Zuleika Dantas, ela é professora da Unicap, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião. O tema do Religare de hoje, religiões afro-brasileiras. Nós estávamos falando, Zuleika, sobre a perseguição, né, aos grupos religiosos afro-brasileiros. Eu até coloquei a questão porque eu imaginei que a República, com a ideia de laicidade do Estado, pudesse ter aberto um cenário diferente. Você disse que não, e até pelo contrário. Em algum momento, essa perseguição ela vai sendo assim, um pouco mais distendida. Os dias atuais são dias mais tranquilos para o respeito à questão do respeito à diversidade religiosa, particularmente o respeito às religiões afro-brasileiras? Elas continuam sendo perseguidas. Você tem aí esse novo cenário onde essas religiões, os neopentecostais, né, eles têm assumido uma forma mais radical em face às religiões afro-brasileiras, mas agora o cenário é um pouco diferente, porque essas religiões hoje elas têm um pouco mais de voz. Elas vão à luta, elas buscam uma voz, elas vão à televisão, elas vão à delegacia, elas buscam seus advogados, elas buscam seus direitos. Ou seja, há uma luta, uma guerra. Programas educativos, até como esse, falando de tolerância religiosa, de respeito, sobretudo, né? Exatamente. Então, hoje você tem eu não diria que a coisa seja equilibrada, mas eu diria que hoje eles têm um pouco mais de voz nessa guerra religiosa. Mas ainda há manifestações Sim. preconceituosas, ataques também a casas, não a terreiros? Muitos ataques a terreiros, fechamento. Alguns terreiros em algumas regiões do Nordeste são incendiados, alguns saqueados, e muitas vezes a polícia não encontra quem fez esse tipo de coisa. Sim. Enfim. Além da desinformação grosseira, né, da ignorância em relação à cultura religiosa e do respeito, que outros elementos você atribui a esse tipo de comportamento preconceituoso e de perseguição às religiões afro-brasileiras? Primeiro, histórico. Né? Tradicionalmente foram perseguidas uma religião de negros, uma religião de pobres. A questão também do sacrifício de animais, principalmente dentre as formas mais tradicionais de religião. Aí entra aí uma outra grande problemática, que é a questão ecológica, vem os defensores de animais, você tem aí um outro grande problema. Existe um mix, né, no entorno dessas formas de religiosidade. Mas, volto a dizer, hoje eles têm um pouco mais de voz, mas não muito. Bom, não dá para falar assim com precisão por causa da diversidade do tema que a gente está abordando aqui. Mas falando sobre mitos, componentes propriamente religiosos, né, das tradições que compõem esse arco aí de religiões afro-brasileiras, o que você destacaria? Em termos de crenças? Destacaria hoje, dentro do ponto de vista daquilo que está sendo estudado, né, as lutas dessas religiões dentro do cenário público, a sua inserção dentro desse cenário, o seu processo de modernização, aquilo que eu poderia chamar de processo de modernização dessas formas de religiosidade. Mesmo na sua diversidade, elas buscam se inserir, digamos assim, dentro do espaço público. Né? Como formas de religião de tradição oral, mas mesmo assim, por exemplo, elas estão buscando um espaço maior na internet, né? Buscando propagar as suas ideias em Facebook, nas redes sociais, por exemplo. Elas buscam, através de passeatas em dias específicos, contra a questão do preconceito. Elas buscam entrar na mídia para acabar com o preconceito. Elas buscam
elaborar seminários, elas buscam um contato maior com as organizações não governamentais para melhoria de qualidade de vida das comunidades afro-religiosas. São ações desses grupos, né? São ações. Esses grupos, eles estão... nós temos notado, ultimamente, não só em Pernambuco, mas no Brasil como um todo, uma certa politização dessas religiões. Sim, sim. Está havendo uma politização dessas religiões. Me permita insistir, né, assim, considerando a diversidade, em que creem as religiões afro-brasileiras? Em que? Em que elas creem? Né? Por exemplo, se a gente fala de uma concepção de Deus, como é que essas religiões se relacionam com essa questão? Elas se relacionam... O sagrado é muito diverso nessas religiões. Né? Porque o sagrado, você tem os orixás, você tem uma diversidade enorme de orixás. Né? Quer dizer, a depender do tipo de religiosidade. Da tradição, da nação. Né? Pode ser os vudus também. Né? E essa relação que você tem com o sagrado é uma relação muito próxima. Né? Você estabelece uma relação com esse sagrado de forma muito próxima. Sim. Você fala com esse sagrado, né? Você negocia, né, com esse sagrado de uma forma muito pragmática. Sei. A questão do respeito à ancestralidade, parece que é um elemento também comum? Extremamente ou me engano, não sei. Sim, é verdade. Você tem um respeito à questão dos ancestrais, exatamente por ser uma religião e depende muito da forma, por exemplo, da tradição religiosa na qual você está inserido. Né? Mas sempre a questão da ancestralidade ela é extremamente importante. Você falava a questão de sacrifício de animais. Ainda há pouco. Questão de ritos, né? Sim. Quais são os ritos comuns? Né? Como é que a gente identifica esse mundo ritual do universo afro-brasileiro? Por que isso? A comida, por exemplo. Né? Muitos rituais. Bom, um dos principais, os mais simples, são os toques, as festas públicas, Sei. Que são organizadas para um determinado orixá, que a depender de cada terreiro, você tem, por exemplo, lá em Pernambuco, em torno de 12 orixás. E cada terreiro faz em torno de 3, 4, 5 festas públicas, porque essas festas são muito caras. Cada uma dessas festas, você tem que, antes de cada festa, um dia antes de cada festa, você tem que sacrificar determinados animais para os orixás, né? Para dar de comer ao orixá. Né? Isso de forma extremamente ritualística. Aí você tem os animais de 4 pés, e para cada animal de 4 pés que são sacrificados, você tem que sacrificar 4 animais de 2 pés. Então, é um ritual extremamente caro. Daí porque... O que significa isso, né? Públicas. Matar, né? um animal... qual que é a representação? É uma representação que é belíssima, porque o sangue daquele animal lavará a terra de todos os males. É como se fosse a purificação Entendo. dos males, né, da terra e dos males de todas aquelas pessoas. Então, todas as pessoas trabalham, né, toda a comunidade religiosa está ali oferecendo aqueles animais ao sacrifício. Inclusive, o animal, ao ser sacrificado, ele não pode sofrer. Existe toda uma técnica para se sacrificar aquele animal, ele não pode sofrer, né, ao derramar o sangue, né, senão o orixá ele não aceita aquele animal, aquele sangue derramado, né, para que ele possa derramar todas as suas bênçãos na terra, com paz, com saúde, com todos os rituais. Eu comentava ainda há pouco sobre o alimento, né? O que é que representa Pois é, então aí só apenas as partes que não são comidas, que não nos servem de alimento, que são oferecidas ao orixá. O resto da parte do animal é levado para uma cozinha sagrada, é cozinhada, e no dia seguinte, que é o dia do toque, da festa pública, onde se dança o xirê, né, onde as pessoas dançam
para todos os orixás. Ao final disso, nós temos o AG1, isso eu estou falando de forma bem rápida, não é? Sim. Nós temos o AG1, que é o momento da grande comunhão, onde todos vão comungar daquela comida que foi... comida. Nós estamos falando muito desses elementos, me recordo mais imagens relacionadas ao candomblé, por usar uma expressão assim, mais conhecida, né? Mas na Umbanda nós temos elementos também indígenas e temos também elementos como o preto velho, né, que não vão aparecer nesse candomblé mais tradicional, né, que são ancestrais africanos que morreram. Então esses espíritos vão aqui, voltam, retornam à Terra e vão aconselhar, né, as pessoas. E no caso indígena? Ou então curar. Os indígenas são também ancestrais, né, que voltam. Você tem muito forte em Pernambuco, na Paraíba, o culto à Jurema, né, que tanto é uma erva sagrada, como também um ritual onde entidades indígenas descem, né, e eles, tanto indígenas como negros, escravos. Sim. Zuleika, você está há tanto tempo nesse trabalho, as pesquisas sobre as religiões afro-brasileiras estão consolidadas no país? Estão bastante consolidadas. Entre antropólogos, historiadores, cientistas da religião? Exatamente. E uma das grandes questões hoje é que quanto mais nós estudamos, mais coisas nós temos para estudar. Porque é muito complexo. Não só é complexa o universo da pesquisa, mas quanto mais complexa, mais tende a uma... Eu não chamo mais nem de sincretismo, eu estou trabalhando mais com a questão do hibridismo mesmo, dessas formas de religiosidade. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Este programa foi realizado com o apoio da SOTER, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Para conhecer a SOTER, você pode acessar o site www.soter.org.br. Religare de hoje fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.